Boa noite. Que coisa mais linda foi isso agora. Como é o nome da cantora? Como? Jennifer. Obrigado, Jennifer. Foi muito lindo. Sua voz é muito doce, muito sublime, muito especial ouvir você louvando a Jesus. Que bom estar com vocês aqui mais uma noite. Estão animados? Nossa, o pessoal aqui da frente tá bem animado. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Vocês gostam de fofoca? Não? Foi uma pegadinha, né? Depende da fofoca. Fofoca boa, fofoca boa. Eu vou mostrar uma foto aí de como foi meu dia hoje, com 2 guias profissionais. Olha aí. A Claudinha e a Thalissa me levaram para conhecer a Austrália e me fizeram fazer isso aqui, ó. Ficou boa, não ficou? Ficou legal, né? Olha, quem vê pensa que eu não pulo dessa altura. Mas tem um efeito, o celular tá bem no chão, parece que é alto, mas eu pulei isso aqui, ó. Mas foi muito legal, um passeio, a gente foi ali no parque, no Hyde Park, e passeamos por ali na Art Gallery também, vimos coisas bonitas. Que país especial vocês vivem. Muito legal, foi um passeio muito gostoso. Pastor André tentou me acordar às 6h20 para ir para a academia. 6h20. Quem é que acorda às 6h20 para ir para a academia? Só o pastor André. E eu recusei e fiquei até às 7h30 na cama. E ele voltou, eu estava acordando lá. Foi muito bom. Eu quero agradecer uma família querida que me deu um presente. Só falar para você, pastor André, que o invoice das meninas que me guiaram hoje está na sua mesa já. Deixei lá, porque elas cobraram caro a hora hoje. Ganhei um presente aqui hoje, só vou agradecer a família. Veja que presente que está cheio de recados, olha. Fizeram um cartão. Eu ganho presente geralmente no sábado quando eu vou embora, pastor. Mas já me deram aqui, ó, um cartão muito legal com as fotos da semana já. As fotos que a gente já... Ó, de ontem. Tá mais rápido que a Globo. Aqui o nosso PG e adivinha o que eu ganhei. Não é tinta. O que você acha? Você acha que a pessoa entendeu minha motivação? Vai lá e faz, né? Então eu vou correr com essa camisa essa semana. E a família querida é o Hugo, a Feira, o Gu e a Gabi. Ou a Gu. O Gu e a Gabi. Obrigado. Cadê eles? Estão aqui? Estão aqui, tá lá. Obrigado, família querida, pelo presente. Eu quero lembrar vocês que a gente está apenas no início da semana. Parece que está passando rápido demais para mim os dias, mas a gente está no início da semana ainda e a gente já está aqui na 4ª mensagem, fazendo uma jornada sobre o processo do discipulado. Eu trouxe um presente para vocês. Eu não sei se vocês gostam desse presente. Posso mostrar agora? Porque tem a ver com essa jornada também, e se vocês falarem que gostam muito, algumas pessoas ficaram bem revoltadas quando eu falei que trouxe isso. Vocês gostam disso aqui? Tá, depois a gente conversa então. Só para distrair vocês um pouquinho. Hoje eu vou dormir na casa do mozão, pessoal. E aí vamos ver o que tem lá. Se é saudável ou se não é. A gente chega com fome depois da mensagem, viu? Vamos lá, mozão. Amanhã a gente está junto. Bom, voltando. Amanhã a gente conversa sobre... Vocês gostam desse presente, sim ou não? Eu não entendi, porque eu vim para cá, eu tive pedidos oficiais para trazer isso. Eu trouxe muitas coisas para cá. E quase fui parado na alfândega. Tipo, o cara deve estar trazendo alguma coisa proibida, né? Cachorro me cheirou. Mas era só farinha láctea. A gente está na 4ª mensagem, vindo de uma mensagem que veio de um macro, uma convocação para o reino de Deus. Quando a gente ouve siga-me, tem a ver com o reino de Deus, uma realidade espiritual que acontece aqui e agora. Falamos sobre o chamado do perdão de Deus, porque todo mundo que é chamado se sente indigno, de alguma forma, em algum momento. Se você já se sentiu assim como Pedro, a gente conversou, existe uma segunda fogueira para cada um de nós, em cada situação que a gente nega o nosso mestre, ele prepara um momento de restauração do nosso ministério. Então você está aqui hoje para lembrar que você continua no chamado, continua no seu propósito, continue firme, porque há perdão, há misericórdia renovada a cada manhã para nós. Isso é muito bonito. O sol nasce
e a misericórdia renova para a nossa vida, para a nossa jornada como discípulos e como discípulas de Jesus. Falei também ontem sobre a filiação, não é? Antes de ser servo de Deus, a gente é chamado para ser filho. E se somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros da promessa, herdeiros da salvação. É um presente para nós, é de graça. E isso salva a nossa vida e impulsiona a gente para essa noite, que é um convite ao chamado para o discipulado, é um chamado para o verdadeiro discipulado. Eu quero abrir a Bíblia com você, em Lucas capítulo 9. Nós vamos ver como funcionava naquela época o chamado para o discipulado e o que significa ser um discípulo. E agora, depois que nós já nos entendemos como filhos, sabemos que há perdão nesse caminho e que o reino de Deus acontece aqui e agora. Como é que acontecia na época quando Jesus chamava alguém? Lucas capítulo 9. Eu queria falar um pouquinho do que implica esse chamado para ser discípulo de Jesus, vivendo em 2019. Capítulo 9, a partir do verso 57. Capítulo 9, verso 57. Na minha Bíblia, o subtítulo desse trecho, dessa perícope aqui, está escrito assim: o preço de seguir a Jesus. Como é que está na sua Bíblia o título, o subtítulo? Espera aí, deixa eu ver você. Algumas pessoas que queriam seguir a Jesus. O alto custo do discipulado. Quem mais? Tem alguma outra diferente? Olha que interessante essa versão. Quão difícil é seguir a Jesus. Aqui, irmão querido, você falou, eu não te ouvi. Qual foi o seu subtítulo? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Você está vendo já? Tem mais alguém que está diferente? Não, acho que todos estão dentro desses 5 subtítulos. Vamos lá então, vamos orar e nós vamos ler esse texto em espírito de oração para que Jesus fale com a gente nessa noite. Bom Deus, a gente está abrindo agora a Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, essa palavra conforte aqueles que de alguma forma estão atribulados, mas que ela também, de uma forma diferente, atribule, incomode nós que estamos confortados. Que de alguma forma o Espírito Santo nos lembre que somos filhos, mas também somos chamados ao alto custo do discipulado, Pai. E que o Espírito Santo traduza essa palavra para cada um, no seu momento, no seu tempo. Para os que estão te buscando, para os que estão buscando um compromisso, para aqueles que estão talvez afastados de um compromisso. Que em nome de Jesus a gente ouça a Tua voz através da palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler juntos, a partir do verso 57, uma pequena historinha. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus o seguinte: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Verso 59. E a outra pessoa, Jesus disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É uma história curta, uma história curiosa. Antes de falar dessa história em especial, eu quero dar para você um contexto mais geral de onde acontece essa história. Jesus, se você ler essa parte de Lucas, esse trecho a partir do verso 9, ele acaba de sair de uma experiência muito rica, em que ele expulsa demônios,
em que ele cura o menino, em que ele fala da sua morte, em que ele discute com os discípulos após a sua transfiguração. Jesus está num processo intenso para cumprir a sua missão, para cumprir o seu chamado. Jesus veio para morrer por cada um de nós. Jesus veio para nos substituir, como fizemos aqui ontem, a peça, né, aquela ilustração. Jesus veio para fazer paz entre nós e Deus. Ele tinha uma meta, ele sabia o que ele tinha que fazer aqui. E aqui em Lucas, a partir desse momento do capítulo 9, as mensagens de Jesus passam a ser mais duras. Ele passa a ser mais decisivo, mais assertivo. Jesus ele passa a ser assim, aquele que separa o joio do trigo nas suas falas. Ele abraçava todos, ele convidava todos, mas agora ele muda o tom da fala. Se você ler com carinho Lucas, você vai perceber que a partir do capítulo 9, as falas de Jesus ganham um tom assim, mais duro. Ele está separando os seus discípulos verdadeiros daqueles que meramente o seguem como uma multidão. Jesus tem uma intenção aqui, saber quem realmente me segue, quem realmente é meu discípulo. Daqui para frente começa essa conversa. Quem realmente é meu discípulo? E nós falamos essa semana de o chamado do discipulado, para o reino, para a graça, para ser filho de Deus primeiro. E eu disse a vocês que sem isso tudo, sem o reino, a graça e eu ser filho de Deus, nada do que eu vou falar agora faz sentido. Porque a gente responde em obediência quando a gente é amado. Vocês concordam comigo? Nós respondemos em obediência quando a gente é amado. Então agora que eu sei que eu sou amado por Deus, que eu sou filho de Deus, eu tenho condição de responder em obediência. E quem é o discípulo que obedece? Eu gosto de uma frase muito simples, um pouco diferente até do que a gente tem acostumado a ouvir, a maneira que ela é colocada em português. Diz assim, o discípulo é alguém em quem Jesus acontece. Discípulo é alguém em quem Jesus acontece. Discípulo é alguém em quem Jesus está acontecendo todo dia. Discípulo é alguém em quem Jesus está nascendo todo dia, o Espírito dele está guiando você todo dia. Esse é o verdadeiro discípulo. Uma frase de um autor chamado Kate Phillips fala o seguinte: discípulo é aquele que aprendeu a morrer para si, viver a vida de Jesus, para que essa vida dê frutos. Ele traduz assim, ele aprende a morrer para si, viver a vida de Jesus, para que ele possa dar frutos. Eu tenho aprendido na minha jornada como pastor, e não é tão longa a minha jornada como pastor, mas eu já tenho aprendido a duras provas que a igreja, elas são pessoas, todos concordam com isso, igreja são pessoas. E eu disse, pastor André, mais uma vez hoje, essa igreja que você tem é muito especial, vocês são muito especiais. Vocês fazem a gente se sentir em casa aqui. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje se sente em casa nesse lugar, acolhido, abraçado. Há um espírito aqui de comunidade. Eu disse que a presença do Espírito Santo acontece nesses momentos. E a igreja é feita de pessoas. Eu ouvi uma história curiosa, recentemente, lá no Rio de Janeiro, de um travesti que queria se suicidar. E ele conta essa história, dizendo que ele estava andando pelo Rio de Janeiro, e ao tentar se suicidar, ele estava muito revoltado com as suas questões e com a vida. Ele busca se jogar de uma ponte, e ao chegar perto da ponte, ele ouve um culto, uma igreja, num domingo, numa porta aberta, ouvindo um hino. E olha como é importante, né? O louvor, ele ouve o louvor. E ele fala assim, eu vou entrar nessa igreja. E quando ele chega perto dessa igreja, ele fala que o diácono que está à porta, ele fala assim, oxe, quem é você? Você não pode entrar aqui vestido desse jeito, aqui é a casa de Deus. A gente nunca sabe o que está por trás da história de uma pessoa. A pessoa estava vagando domingo à noite no Rio de Janeiro para tentar tirar a própria vida, e um diácono para na porta e diz, você não pode entrar aqui desse jeito, porque aqui é a casa de Deus. Aí ele conta a história, o testemunho, dizendo assim, eu saí de lá pior do que eu entrei. Na verdade, da porta, fui expulso. E eu falei assim, Senhor, o único impulso que eu senti de entrar numa igreja, olha o que eu recebo. E ele disse que lutou com Deus, dizendo assim, o senhor nem deve existir, porque olha o que eu acabei de receber. Mas ao chegar perto dessa ponte, ele disse que ele vê ali no Brasil, tem umas igrejinhas bem pequenininhas, que eram antigamente botecos, bares, bem pequenininhos, e as portas são de abrir para cima. Já viram uma igreja dessa? São bem pequenininhas, simples, gente simples, semi-analfabeto, sabe assim, gente que aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ele ouviu o louvor. E o povo cantando lá dentro. Aquela igreja que canta sobre desce o fogo, Senhor. A gente brinca com aquelas igrejas assim, empolgada. E disse que ouviu, falou, aí o Espírito falou para ele, entra nessa igreja.
E ele falou, jamais, imagina se naquela protestante que eu tentei entrar, imagina eu vou entrar nessa igreja, devia ser neopentecostal, ele tinha algum preconceito que ele tinha. E aí diz ele que lutou com o Espírito Santo e entrou. Quando ele chegou na porta da igreja, à porta, uma senhorinha, tipo a Felicidade. Felicidade me escreveu hoje. A Felicidade escreveu hoje? Ela me escreveu. A Felicidade me escreveu hoje. Falou que sábado me encontra. Então sábado eu vou ser abraçado pela Felicidade. Tipo a Felicidade. Uma senhorinha querida, agradável, simpática. Diz que ela olha para ele e fala assim, meu filho, bem-vindo, que bom que você está aqui. Bem-vindo à casa de Deus. Isso aqui é a casa de Deus. E diz que ela chama ele, senta no banco. Fala, sabe cantar? Sabe aquela senhorinha que fala, você sabe cantar? Toque o Inário. Isso aqui é o 57. Sabe assim? E abre a Bíblia com ele. Está em Mateus. Mateus aqui. O grande é o capítulo, o pequeno é o versículo. Já viu? Não tem gente assim? Porque ela amava ser morada de Deus. Eu brinco assim que o problema não é a casa de Deus. O problema são os inquilinos, né? Aquela mulher era cheia do Espírito Santo. E aqui, eu sinto a mesma coisa. Tem gente aqui que recebe a gente cheia do Espírito Santo, nesse lugar. E a obra que vocês têm feito aqui na Austrália é uma obra grandiosa. Porque a igreja é feita de gente, de discípulos e discípulas que são cheias do Espírito Santo. Para chegar lá, tem que aceitar um chamado. E Jesus encontra 3 homens aqui. Para que Jesus aconteça como nessa senhora, para que as pessoas tenham amor pelas pessoas, mesmo as diferentes, as difíceis de amar, e diga assim, bem-vindo, essa é a casa de Deus, independente de como você está, a gente tem que passar por um processo. E Jesus está passando por Jerusalém, ali, ele está indo em direção a Jerusalém, as falas deles vão mudando e ele encontra um homem, que no verso 57 diz assim, quando andavam pelo caminho, alguém disse, e olha o que o homem diz, eu o seguirei aonde quer que vá. Isso aqui lembra um pouco de Pedro, né? Eu vou te seguir onde quer que você vá. Uma promessa assim meio que impulsiva. E aí Jesus não responde, ele só fala assim, olha, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E aqui eu vou tirar uma lição para você. Jesus está dizendo para esse homem a seguinte coisa, e aí fica para os nossos discípulos que estão aqui e as discípulas que estão vindo nessa semana. Discipulado, ser discípulo, é romper com as nossas ambições. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Amigo, você não sabe o que está pedindo. Raposa tem onde dormir, passarinho tem onde dormir. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que Jesus está dizendo assim, eu não tenho nada para te oferecer que você tenha de ambição que não seja tomar sua cruz diariamente e me seguir, negar-se a si mesmo. Em outras palavras, você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o custo do que você está pedindo. Primeira lição, seguir a Jesus, ou ser discípulo de Jesus, é romper com as nossas ambições. E eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre quais têm sido as suas ambições aqui na Austrália. Porque a gente entra num ciclo de consumo, um ciclo de sucesso, um ciclo de família, que é tudo coisa muito boa, é ou não é? Só que às vezes a nossa prioridade vai se perdendo, a nossa ambição vai se perdendo. Jesus está dizendo em outras palavras, para me seguir não deve ter outra missão a não ser o próprio discipulado em si, a própria cruz, o próprio ato de generosidade, dizer assim, eu me abstenho do que eu quero para ter a ambição só de andar contigo. A ambição do discípulo tem que ser Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ellen White, quando fala sobre isso, ela escreve assim, o princípio é sempre de caráter exigente. Todo discipulado exige obediência. E Jesus está dizendo assim, ó, eu não tenho nada para te oferecer a não ser que você me obedeça. Homem algum, mulher alguma, ser humano algum, pode ser bem sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha inteiro coração. E repute todas as outras coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Ninguém que se faça qualquer reserva pode ser discípulo de Jesus. O chamado do discipulado é um chamado radical, gente. A gente quando fala assim, eu sou filho de Deus, agora eu quero seguir a Jesus, a gente tem que realmente seguir a Jesus. Está aqui o casal querido que ontem falou, eu quero passar por esse processo de publicamente retomar minha jornada com Jesus, assumir um compromisso com Jesus. Eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês são filhos de Deus. Vocês são amados por Deus, independente do que vocês façam, mas Jesus está chamando agora para um compromisso de me obedeçam. Eu não tenho nada a oferecer a não ser a minha própria vida.
e fazer de Jesus o maior, o principal, a principal prioridade, sabe, o tesouro do coração, é o nosso desafio. A gente tem muitas ambições. Ellen White continua dizendo assim: ninguém que faça qualquer reserva no coração pode ser discípulo de Cristo, muito menos seu colaborador. Quando os homens apreciam a grande salvação, o espírito de sacrifício observado na vida de Cristo é revelado em suas vidas também. Ou seja, uma marca do discípulo que segue a Jesus é não ter muitas ambições, a não ser fazer a vontade do Mestre. Eu quero fazer o que Jesus tem para a minha vida. Aqui eu vou abrir um parênteses para você. Hoje eu conversei com algumas pessoas, nessa semana eu tenho conversado com algumas pessoas que estão em dúvida sobre rumos da vida. Às vezes você vem aqui para uma fase e não sabe o que vem depois. Eu queria dizer a você, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a Cristo como o maior tesouro do seu coração. Porque as outras coisas Ele vai acrescentar e vai guiar na sua jornada, eu tenho certeza disso. Quando Cristo é o primeiro, e sabe, eu estava na Amazônia e conheci uma missionária, e ela foi fazer uma meditação no barco. Acabou a nossa missão, nós servimos 10 dias numa comunidade ribeirinha. E quando acabou a missão, essa moça sentou e começou a falar de Jesus pra gente. E ela falava assim: queridos, eu era arquiteta e eu larguei tudo que eu estava vivendo em São Paulo, numa vida muito boa de arquitetura, de grandes projetos, de grandes valores que eu ganhava, com muito status. Fazia escritórios para grandes empresas, e eu entendi uma coisa, e ela falava com uma paixão, e aquilo me tocou. E olha, é difícil, eu sou chorão, por pai e por mãe. Meu pai e minha mãe são chorões. Meu pai chora vendo aqueles programas, antigamente o Gugu, que faleceu, tinha uns programas que ele mandava a gente para voltar para casa. Nossa, meu pai desaguava de ver isso aí. Eu chorava com ele, a gente chora lá em casa. E eu choro em sermão, mas naquele dia eu não só chorei, eu fiquei angustiado, porque eu me deparei com a minha pretensão de tantas ambições que eu tenho no coração que não são Cristo. E a menina falava assim, sabe o que eu entendi aqui na Amazônia? E ela falava com um coração, ela falava assim, gente, ela falava pra gente isso no barco, só tinha gente de profissional liberal no barco, gente que trabalha, CEO, e ela falava assim, gente, não é a carreira, gente. Ela falava assim, não é dinheiro, gente. Não é viagem, gente. Não é roupa, gente. Ela falava assim, não é. A hora que ela falou, não é nem família, não é nem filho. É Cristo. Se Cristo estiver em primeiro lugar, o resto tudo se ajunta, tudo se organiza, tudo se reorganiza. O discipulado verdadeiro, irmãos, queridos, reconfigura nossas prioridades, nossas ambições. Eu não sei o quanto Cristo tem sido para vocês o primeiro. O primeiro. Tem uma música bonita do Arautos do Rei que diz, se ele não for o primeiro, ele já não é mais nada. A música fala assim, no trono do viver, só existe lugar para um. Você lembra dessa música? Lugar de quem governa todo o ser. Eu adoro isso, ó. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Aí quem canta tenor vai dando. Aí ele fala, vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. É isso que a Bíblia está falando. Jesus está olhando para esse camarada e dizendo assim, ei, se eu não for o primeiro, eu não posso te oferecer mais nada, porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Aí o segundo homem entra na história. Quem está com a Bíblia aberta pode ir. A outra pessoa, verso 59, ele disse, siga-me. Jesus olha para o outro. Esse se ofereceu para seguir. E Jesus, como diz em São Paulo, assim, cortou pela raiz. Cortou pela raiz. Eu não vou usar essa expressão. Cortou pela raiz. Ele falou assim, eu não sei se você sabe o que está dizendo quando você fala que quer me seguir. Eu não tenho um pacote para te oferecer. Mas o segundo homem Jesus chama. Verso 59. A outra pessoa ele disse, siga-me. O homem, porém, disse o seguinte, olha essa expressão. Senhor, deixe-me... O que ele fala aí? Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. E aqui eu vou tirar uma segunda lição. Primeira, o verdadeiro discípulo, salvo pela graça preciosa, não tem outra ambição a não ser o mestre.
E a pergunta do discipulado aqui, queridos, não é o quanto eu sei sobre o Mestre, mas o quanto eu estou me parecendo com Ele, o quanto eu estou me tornando gente parecida com Jesus. Jesus não tinha muitas preocupações, não. Jesus sabia o seguinte: olha, o Pai cuida de mim, o que é dele é meu. Ele sabe o que eu preciso. Ele dizia: quem se preocupa com outras coisas são os pagãos. Ele dizia: você saiba que como Deus cuida de passarinho, de lírio do campo, Ele vai cuidar de você. Jesus tinha essa convicção espiritual. Ele vivia sem ansiedade. Jesus era autorregulado. Autorregulado é uma expressão que eu aprendi com uma terapeuta. O pastor também faz terapia, amém? Ela, Felipe, Jesus era autorregulado. Ele não tinha desvios assim do tipo, estou preocupado, estou ansioso, porque ele sabia que o Pai cuidava. E ele fala para esse homem, me segue. O homem fala assim, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Aqui lendo um livro chamado Discipulado, de um autor alemão chamado Bonhoeffer, e eu recomendo essa leitura para todos vocês. Ele diz assim: quando este discípulo diz para Jesus, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, quando ele fala assim, deixe-me primeiro, ali acabou o discipulado. Sabe por quê? Porque ninguém pode ser primeiro, ou nada pode ser primeiro, ou nada pode estar primeiro do que a ordem do Mestre Jesus. Quando ele fala, deixa-me primeiro fazer algo, ele fala, não, então acabou aqui. Você devia ir anunciar o reino de Deus. Você sabe que essa expressão, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos, tem a ver com a lei de Moisés. Honra teu pai e a tua mãe. Então, era dito na época para que os filhos cuidassem dos pais até a velhice, sepultassem os pais, e ali até a morte eles teriam honrado o pai e a mãe. O que esse jovem está dizendo não é que o pai dele está morto, ele precisa só fazer o velório e voltar. Ele está dizendo assim, meu pai ainda vai ficar velho, né? Está ficando velho e vai morrer um dia. Depois que papai morrer, vou enterrá-lo e vou te seguir. Foi isso que ele disse para Jesus. Jesus falou, me segue. Ele falou, não, Jesus, é que eu tenho que cumprir a lei. Olha que loucura. Jesus se interpõe entre a lei e o discípulo. Ele fala assim, não. Tem essa lei de honrar pai e mãe, mas assim, eu estou te chamando, me segue. O autor diz, nem a lei mosaica na época podia interpor o chamado de Jesus. Porque ele diz, deixa-me primeiro. Ele falou, não, primeiro não, você deveria ter me seguido. O que o jovem está dizendo mais ou menos é assim, depois que eu terminar meu estágio na Austrália, eu te sigo. Depois que eu concluir meu casamento, a gente tem muito disso, aí eu vou me envolver nas coisas de Deus. Já ouviu essa história? Não, agora eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando muitas horas. Depois que eu acabar esse ciclo, aí eu me envolvo no discipulado de Jesus. Não é isso. Você tem que anunciar o reino de Deus. Primeira lição, o discípulo é aquele que não tem outra ambição a não ser o próprio Cristo. E a segunda, o discípulo é aquele que não tem nenhuma outra prioridade a não ser fazer a vontade do Mestre Jesus. E aqui eu quero contar algo para vocês. Estava lendo um livro do Francis Chan, é um pregador muito famoso. Muito apaixonante, assim, quando ele prega. O livro dele chama Louco Amor. E no livro ele faz uma pergunta que mexeu comigo profundamente. Ele fala assim, numa das partes do livro. Se eu dissesse para vocês aqui nessa noite, que o céu que o cristão deseja, a salvação eterna que o cristão deseja, estivesse garantido para todos nós aqui. Olha que boa notícia. Eis que sou um profeta, venho aqui e digo, está tudo garantido. Vocês que estão aqui nessa igreja agora estão salvos. Eternidade, nunca mais a morte, nunca mais o pranto, nunca mais a dor. Só com um detalhe. Jesus não estará nesse céu. Você quer ir para esse céu, sim ou não? Na hora que eu li, eu confesso que a nossa resposta, para não parecer egoísta, é dizer assim, jamais eu iria. Imagina um céu sem Jesus? Jamais, mas pensando bem, não vai ter mais morte? Nós vamos viver para sempre? Vamos. Só que para sempre sem Jesus. E ele faz essa questão no livro e no dia que eu li isso, eu lembro onde eu estava. Estava numa rede, sentado na rede, e a pergunta veio para mim como se fosse um soco. Você desejaria a eternidade sem Cristo? E por um segundo no meu coração eu pensei assim, eu desejaria, porque a gente vive num mundo tão ruim, muitas vezes com tanto sofrimento, tanta dor, enquanto você está tão bem, alguém está tão mal em outro lugar. Eu falei, eu desejaria que isso acabasse, mesmo sem Jesus. Eu pensei por um segundo no meu coração. E aí eu entendi uma coisa, meu foco estava errado. Porque se eu desejo o céu mais que Jesus, eu nunca entronizei Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Se eu desejo um lugar onde eu vou caminhar para sempre em harmonia, em felicidade, mas eu não tenho o meu Salvador, o Cristo, é porque Ele não é o mais importante para mim, mas as coisas que Ele tem me oferecido.
E eu revisitei meu coração profundamente, irmãos. Para pensar assim, poxa vida, eu sou um pastor que deseja o céu, mas que não tem o Cristo. Já parou para pensar nisso com seriedade? E aí me veio assim na minha cabeça, sabe o quê? Eu preciso colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. Como pastor, eu falei, eu preciso ter mais amor por Cristo. Eu preciso amar Jesus de um jeito que se ele disser assim, ei, não tem mais céu, eu vou para um planetinho escuro e fedido, eu digo, eu vou estar contigo porque eu quero o Senhor. Entendeu a diferença? Ei, não tem mais céu, eu vou para outra galáxia lá, não é bom não, é ruim, não tem pérola, não tem rua de cristal, não tem nada. Mas eu vou estar lá, eu falo, eu estou contigo, Senhor, eu estou contigo, porque eu quero seguir a Jesus, eu queria que ele fosse o primeiro no meu coração. Tem uma música que eu cantava quando era menino e fala assim, aonde quer que seja que se esconda o teu tesouro, ali também estará teu coração. Aí ela fala, Cristo é o meu tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo e será o meu tesouro até eu morrer. E eu estava vendo que o céu para mim estava sendo o tesouro. Já parou para pensar no seu coração? Cristo tem sido a sua maior ambição, a sua maior prioridade, porque se não está sendo, essa semana veio para resgatar no teu coração, dizer assim, Senhor, faz de Cristo de novo o Senhor do meu viver. Que meu coração tenha paixão por Jesus, amor por Jesus. Que o Espírito Santo sopre em você vontade de ter Cristo como primeiro na vida. Porque um discípulo verdadeiro segue a Jesus onde quer que ele vá, despreocupado com o que ele tem a oferecer. Porque esse homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. E alguns homens seguiram e deram a vida por ele. Que eles amavam esse homem. Hoje eu estou musical, lembrei de outra música agora. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz. Aí criança se acelera. E não há lugar com mal. Onde desceu e lá, tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Aí tem uma hora que fala assim, ó. Pois não existe céu e não existe paz. Presta atenção. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Ó a pergunta. Pra que mar de cristal e flores que não murcham? Olha a pergunta do autor, Jader. Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu queria ter esse coração de discípulo. Eu quero ter esse coração de discípulo. Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Jesus tem sido o primeiro na sua vida? Será que não é hora de revisitar algumas coisas no coração? Por exemplo, na comunhão. Eu nunca olhei comunhão como checklist, sabe? Um dia eu ouvi alguém respondendo assim, quanto tempo você passa com a palavra? Perguntaram para um pastor que eu admiro muito. Quanto tempo o senhor passa com a palavra aberta? Ele falou assim, querida, a pergunta está errada. Não é quanto tempo eu passo com a palavra, é quanto tempo que eu deixo que a palavra passe comigo, que ela me transforme, que eu viva na palavra. E eu comecei a reconfigurar minha comunhão. Eu tenho orado ali, e aqui a Austrália está me dando uma... Eu estou good vibes aqui na Austrália. Eu estou assim, eu estou caminhando e estou orando, saio ali no jardim do pastor ali, o Nino fica loucão correndo atrás de mim, e eu estou orando com o Nino. Senhor, graças a Deus, estou com saudade da minha mulher e estou orando por ela, estou numa good vibe. Se você chegar do meu lado, cuidado, pode sair virtude de mim. Sabe quando você está numa... Eu estou assim, buscando reconectar. Comunhão para mim está sendo algo gostoso, leve, sabe? Não é ler, ter que falar, puxa, eu não li hoje, aí fico culpado. Eu quero ler o texto, quero que ele me leia. Eu quero que ele me discirne, eu quero crer na promessa. Quantas vezes eu tive que recrer, né? Crer novamente nas promessas. Para que Cristo seja o primeiro. Eu não sei se falta você voltar a cair de joelhos hoje na cama e na beirada da cama e dizer assim, Senhor, volta a ser o primeiro no meu coração. Eu quero voltar a ter paixão por Jesus. Porque religião vai se esvaziando sem Cristo. Generosidade vai se esvaziando sem Jesus. Ambições e conquistas se esvaziam sem Jesus. Eu não quero ter um céu sem Jesus. Eu quero ser um discípulo que tem Cristo como prioridade. Eu creio num negócio, eu assisto muito filme, muito seriado, e minha cabeça fica muito criativa. Eu creio num negócio assim, ó. Nós temos cantos no coração, cantinhos no coração. Vê se você vai comigo nessa metáfora. Que são escuros. São áreas que a gente não submete a Jesus, ao reinado de Jesus, ao senhorio de Jesus como nosso mestre. Nós carregamos alguns cantinhos escuros. Não falo nem de pecados acariciados, não estou nem falando disso.
aquilo que você pratica e te faz mal, que você deseja e te faz mal. Não é isso. São cantos que estão sem redenção, sem luz. E eu imagino que em alguns momentos o Espírito Santo de Deus invade a nossa vida e eu fico vendo essa cena na oração, sabe? Eu peço assim, Senhor, ilumina os cantos do meu coração. E eu descobri que o discipulado, ele não acontece nas grandes áreas da vida. Ele acontece nos menores detalhes da vida. Quando o Espírito Santo sopra no menor detalhe do coração, fala assim, eu ainda não sou senhor dessa área, desse cantinho. Sabe assim? Eu ainda não sou senhor desse cantinho. E eu passo, então o Espírito sopra e eu imagino uma luz. Não sei, é coisa minha. Eu não uso nada de ilícito. Mas eu imagino uma luz entrando. E a luz quando entra, fala assim, sabe o Vale dos Ossos Secos? Alguém já ouviu essa história? Tem o Vale dos Ossos Secos, você fala, profetiza. Mas todo mundo só tem osso, profetiza. E ele profetiza, começa a vir carne, começa a vir vida. E eu penso nessas coisas. Meu coração tem áreas que eu preciso submeter ao senhorio de Jesus. E aí a luz vem e eu penso assim, está me trazendo vida. E aí eu viajo na oração, porque eu falo, vem essa luz. Aí eu imagino ela entrando em mim assim, e mexendo no meu coração. Eu peço esse espírito sobrenatural para iluminar áreas da minha vida que eu não estou vendo. Para que Cristo volte a ser rei de todas as áreas do meu coração, das menores. A transformação do discipulado acontece nas menores áreas do coração. Aquelas que você já não lembra mais. Ali ele quer ser Senhor. Você é filho. Mas a gente traduz isso sendo obediente ao Senhor. Vocês estão numa vibe meio quietinhos hoje. Estou falando meio lentinho, né? Vamos animar então. Último ponto aqui. Olha o terceiro que acontece, verso 61. O outro disse ainda, Senhor, eu o seguirei. Mas deixe que antes... Aqui já entendeu a lógica, né? Quem é que fala que vai seguir, mas fala o quê? Mas deixe que antes... Eu vou te seguir, mas deixe que... Aí já acabou. Mas deixe que antes eu me despeça da minha família. Que coisa genuína. Despedir da família. Aí Jesus fala assim, ó. Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Deixa eu ler algo para vocês aqui. Eu aprendi, até anotei para não esquecer, eu aprendi com um rapaz que mora no campo, lá no interior de São Paulo, em Limeira, onde minha família mora. E eu fui perguntar para ele, o que é o negócio do arado? Eu fui pesquisar na internet, mas a internet hoje em dia não resolve as coisas. Eu fui falar com um rapaz que mexe com arado. E ele falou assim, como é que funciona o arado? Porque eu queria entender esse texto aqui. O que é, ó, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E aí ele me explicou, eu vou ser bem resumido, ele fala assim, pastor, o arado é o seguinte, você sabe o que é o arado, certo? Você segura aqui, às vezes o animal leva e você conduz o animal e ele vai fazendo aquele sulco na terra, aquele espaço para poder passar a semente depois. Você vai fazendo tudo certinho. Você vê a terra arada, ela está toda pronta para o plantio. Já viram isso? A Austrália deve ter bastante terra para plantio ou não? Tem? Mas lá no interior a gente vê bastante a pessoa arando a terra. Hoje tem tratores, tal, mas interior mais simples a gente vê muito arado. E ele falou assim, pastor, é o seguinte, você não tem noção. Quando a gente pega o arado, por que Jesus falou para não olhar para trás? Aí o cara entende melhor do que qualquer teólogo. Ele fala assim, é que se você olha para trás, o que acontece com o boi? Ele vira, vai para o outro lado. E ele falou assim para mim, ó que interessante, que metáfora. Se eu olho para trás, eu perco o caminho. Eu lembrei muito de Paulo, né? Dizendo assim, esquecendo-me do que ficou para trás, eu sigo para o alvo. E ele falou assim, pastor, olha que interessante. Se você só parar no caminho, o caminho é uma jornada. Se só parar no caminho, se você só parar, o boi para. Quando o boi dá uma levantadinha para continuar, o que acontece? Já dá uma desviadinha. Natural. É bem pouquinho, pastor, mas já faz assim, ó. Se você vai parando muitas vezes, o que acontece com a linha? Ela vai ficando torta. E você vê lá de cima, ele falou que já viu lá de cima com drone, assim, que ele dá para ver exatamente os lugares onde você parou, porque ali mudou a rota. Eu falei, cara, isso é incrível, porque Jesus fala para um povo agrícola, dizendo assim, amigo, você tem que pegar no arado e tem que fazer o quê? Vai, prega o reino de Deus, segue a sua jornada, porque se você parar, já desvia. Se você olhar para trás, então... eu quero dizer para vocês aqui, alguns de vocês já aceitaram pegar no arado, né? Já aceitaram ser discípulos de Jesus. Então não volte atrás. Então não olhe para trás. Nem para. Não para na jornada. Não para.
Jesus está chamando a gente para continuar. Para continuar nele. Ele está dizendo assim, você tem que pegar isso e ir, não tem volta. Discipulado é um caminho sem volta. Primeiro, discípulo é aquele que reconfigura suas ambições, suas prioridades, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu estou chamando vocês para um caminho de compromisso com Jesus nessa semana, onde você vai render suas prioridades, seu coração, sua alma, seus bens, seus sonhos, suas ambições. Você vai falar assim, Senhor, santifica o meu coração. Paulo, quando sentiu isso, olha o que ele escreve. O que para mim era lucro, eu passei a considerar perda, por causa de Cristo. Quando eu entendi quem era Jesus e conheci Jesus, tudo que era lucro para mim virou perda. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa eu perdi tudo que eu tinha. Eu as considero como esterco, essa é a palavra que ele usa, como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Aí eu pergunto para você hoje, essa noite, é fácil ou é difícil viver essa transformação que eu estou propondo? Não, vai lá. Fácil ou é difícil? Sem certeza? Será que é fácil ou difícil viver isso? O C.S. Lewis escreve assim, a vida cristã é diferente. Ela é mais difícil e mais fácil. Olha o que ele escreve. Cristo me diz, me dê tudo. Me dê tudo. Cristo quer tudo. Eu não quero tanto do seu tempo. Eu não quero um tantinho do seu dinheiro. Eu não quero um tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar seu ego natural. Eu vim para matar o seu ego natural. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e um galho ali. Eu quero derrubar a árvore inteira. Jesus está dizendo. Eu não quero podar um galho aqui e um galho ali. Eu vou podar a árvore inteira. E olha, entregue todo o seu ego natural. Todos os seus desejos que você julga inocentes. Bem como os que você julga iníquos também. Todo o seu ser. E ele diz assim, eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade vai se tornar cada dia mais a sua vontade. Ele diz assim, Jesus não quer meias medidas. Jesus quer derrubar todo o nosso ego natural, para que uma nova vida possa brotar dentro de nós. Então eu digo assim para vocês, discipulado é permitir que a vida de Jesus vá tomando o controle da nossa vida. É a formação do caráter de Cristo em cada um de nós. Isso acontece numa jornada. Numa jornada. Eu não sei o quanto de vocês estão precisando revisitar alguns lugares no coração para voltar para o caminho do discipulado, para voltar a tomar o arado. Tem uma carta que eu quero ler para você. E essa carta eu vou encerrar num clima de confissão, na verdade. Essa carta foi encontrada no escritório de um jovem pastor do Zimbábue, na África, depois do seu martírio pela fé. Então, um jovem pastor que faleceu, que morreu por conta da fé. Não sei se vocês já ouviram essa carta, certamente já deve ter ouvido em algum lugar, mas se não ouviram ainda, ouça o que esse homem diz e aqui está a minha confissão. Aqui está o meu desejo para vocês e para o nosso discipulado. Esse trecho está no livro Assinatura de Jesus, do Brennan Manning. Caso você fique curioso, diz assim, olha o que ele diz. Eu sou parte da fraternidade dos que não se envergonham. Eu tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, eu ultrapassei a linha. A decisão já foi tomada. Sou discípulo dele. Eu não olharei para trás. Eu não darei trégua. Eu não diminuirei o ritmo. Eu não retrocederei e não vou ficar parado. Meu passado está redimido. Amém por isso. Meu passado está redimido, nós já falamos disso. Meu presente faz sentido. Meu futuro está assegurado. Eu não aguento mais uma vida medíocre. Andar pela visão, joelhos macios, sonhos sem cor, visão amansada, conversa mundana, doação barata, alvo minimizado. Eu não preciso mais ter proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Eu não tenho que estar certo, eu não tenho que ser o primeiro, o maioral, reconhecido, louvado, querido ou premiado. Eu vivo pela fé. Eu me reclino na presença do meu mestre e ando com paciência. Eu sou elevado pelo poder da oração. Eu trabalho com poder. Meu rosto está decidido. Minha marcha é acelerada. Meu alvo é o céu. Meu caminho é estreito. Minha estrada é bem acidentada. E meus companheiros são poucos. Mas meu guia é confiável.
A minha missão está clara. Eu não posso ser comprado, dissuadido, desviado, seduzido ou mudado de rumo. Eu não posso ser iludido nem atrasado. Eu não recuarei diante do sacrifício. Eu não hesitarei na presença do inimigo. Eu não me entregarei aos valores da popularidade e não vou perambular pelo labirinto da mediocridade. Não desistirei, diz o jovem. Não me calarei, não darei trégua até que eu tenha até a última medida permanecido, acumulado, orado, pagado à vista e pregado pela causa de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus, diz ele. Devo ir em frente até que ele venha, doar-me até esgotar as minhas forças, pregar tudo que eu sei e trabalhar até que ele me detenha. E quando ele vier, por si só, não terá problema em me reconhecer, porque a minha bandeira naquele dia estará clara. Eu sou discípulo de Jesus. Eu li isso aqui e eu fiquei, meu Deus, eu vou colar no meu guarda-roupa. Eu queria ter essa convicção. Não queria ter vida medíocre. Não queria ter sonho amansado, visão amansada. Ter que ter razão, ter que ser aplaudido, ter que ser premiado. Eu queria que o meu coração, irmãos, nele, no meu coração, do Felipe, não do pastor Felipe, do Felipe, um filho de Deus, que meu coração fosse tomado por Cristo como maior tesouro. Que a ambição fosse Jesus, que a prioridade fosse Jesus e que eu jamais olhasse para trás. Eu desejo para você uma renovação do teu compromisso com Jesus nessa noite. Talvez alguns aqui desejem o céu ainda sem Jesus e hoje, em nome de Jesus, ele vai voltar a ser o dono do seu coração. Discipulado é romper com as suas ambições. Então hoje nós vamos consagrar os nossos sonhos e ambições para Jesus. Você tem sonhos e ambições? Sim ou não? Continue sonhando, porque Deus dá os sonhos para nós também. Só que nós vamos consagrar esses sonhos e ambições para Cristo Jesus, para que Ele seja o Senhor dos nossos sonhos e ambições. E nós vamos pedir para Ele assim, Senhor, que acima dos meus sonhos e ambições, eu queira a Tua presença. Eu quero honrar o Teu chamado. E em nome de Jesus, quem está andando pela fé, não pare no caminho. Não olhe para trás. Você que já pegou o arado, vá à frente em nome de Jesus. Não desista desse caminho. O que ficou para trás já passou. O que vem pela frente, o futuro está assegurado. Trabalhe, se esgote até que Ele te detenha. Eu oro para que você tenha essa experiência e eu quero lembrar você. Discípulo é alguém em quem Jesus está acontecendo. Essa é uma semana de reconsagração da nossa vida. Eu não vim lá do Brasil para animar um auditório. A gente é bem feliz, alegre, brinca junto, mas eu vim aqui para a gente fazer um chamado. Para dividir com você um chamado. Vamos reconsagrar nossa vida a Jesus. Vamos pedir para Ele ser o Senhor da nossa casa. Eu não sei quantos de vocês estão lutando com a fé, com questões espirituais, mas o Mestre tem feito um novo convite a vocês. Sigam-me, sigam-me. Continuem me seguindo. Continue reconsagrando seu coração. Quero orar por vocês nesse clima que a gente está agora, nesse silêncio. Pai, eu tenho convicção da Tua presença nesse lugar, Senhor. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo sonda o nosso coração. Conhece o que vai em nós. Pai, nós temos casais aqui que estão tão felizes. Nós temos pessoas buscando se reconectar na vida, achar um rumo. Temos pessoas que estão preocupadas com a família, a criação dos filhos, os bebês que estão chegando. Temos gente buscando trabalho, temos gente prosperando. Pai, tudo que a gente tem, a gente sabe que é um dom das Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome por cuidar tão bem de nós, Senhor. Cada detalhe da nossa vida, desde o ar, da segurança da nossa família no Brasil, dos queridos aqui na Austrália. Tudo isso é fruto da Tua misericórdia por nós, Pai. Mas, Pai, eu queria te pedir nessa noite que o Espírito Santo não deixe o nosso coração se perder nesse caminho. Para que a gente seja discípulo de verdade. Discípulas de verdade. Gente que tem Cristo como maior tesouro no coração. Talvez seja tempo, Senhor, de o Espírito Santo motivar a gente a se prostrar de joelhos e honrar o nome de Jesus mais uma vez na nossa vida. Pedindo talvez um novo coração, um coração submisso, um coração desejoso de andar com Cristo novamente.
Pai, o Senhor discerne o coração, o Senhor fala com cada um de jeito tão especial. Eu quero dar um tempo, Senhor, para agora a gente orar e falar individualmente contigo. Ouve a nossa prece agora, fale com Deus, reconsagre a sua vida a Deus. Peça para Ele ser o primeiro na sua vida, na sua casa. Deus, quebranta o nosso coração. Essa semana está sendo um refrigério para minha alma. Eu espero que para muitos deles que estão aqui. Para que a gente faça novos compromissos de consciência com Jesus. Então sopra o Teu Espírito Santo no nosso coração, nas áreas que a gente não submeteu ao Senhor. E que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, Senhor. Seja o primeiro no nosso coração. Se for preciso que a gente caia de joelhos antes de dormir. E peça um novo coração. E que amanhã seja um dia onde a nossa ambição, a nossa prioridade, o nosso tesouro seja Cristo Jesus, o nosso Mestre. Não deixa a gente olhar para trás, Senhor. Não deixa a gente desanimar no caminho. Se tem alguém que está parado no caminho, ou olhando para trás, que essa pessoa ganhe um novo gás do Espírito Santo aqui agora, Senhor. E continue caminhando pela fé até que Cristo a detenha, Senhor. Eu consagro a vida dessa igreja nas Tuas mãos, o nosso discipulado. E a gente pede um novo coração, um coração ensinável, um coração pronto a Te obedecer, um coração salvo pela graça, mas totalmente disponível para ter o Senhor como Salvador e como Senhor da nossa vida. Nós oramos também pela nossa família. Talvez tenha alguém em casa, aqui perto ou longe, que ainda não conhece o Teu amor. Pessoas pelas quais a gente ora. Pai, que a Tua influência, a influência salvadora do Espírito Santo, haja nessas pessoas nesse momento, Pai. Pessoas que ainda devem entregar e submeter ao Senhor, como Rei dos Reis. Que o Espírito Santo trabalhe em nossas famílias para que a salvação aconteça lá através de nós também. Consagramos a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado pela Tua palavra. Que a nossa oração seja como de Paulo, o que para mim era lucro, eu considerei perda por conta de Cristo Jesus. Aliás, eu considerei tudo como perda em troca de estar perto de Cristo Jesus. Seja o nosso tesouro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.